salvo em casos excepcionais, quando a empresa pode ter responsabilidade penal no direito penal brasileiro no âmbito do direito penal ambiental, né? Na maioria dos casos, nós, ao tratar do compliance, estamos interessados, do ponto de vista criminal, nas repercussões que isso pode ter exatamente para o tema desta segunda mesa, que é a responsabilidade de gestores de grupos econômicos por crimes empresariais, né? Bom, então essa mesa foi composta aqui com muitíssimo cuidado. Nós vamos contar com a exposição do professor Luiz Augusto Sanzubrotti, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, realizou recentemente estágio pós-doutoral na Goethe-Universität de Frankfurt também, é professor associado do Departamento de Direito e Processo Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, é lecionado na graduação e no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, é membro do colegiado do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, atua como consultor de diversos periódicos, como a Revista Jurídica da Presidência da República, Revista de Direito da Getúlio Vargas, Revista Brasileira de Estudos Políticos, é membro do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto de Ciências Penais. E contaremos também com a exposição do professor Dr. José César Fariazini, doutor e mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto de Direito e Processo Penal da Universidade Federal de Minas Gerais, líder do grupo de estudo Filosofia da Linguagem e Direito Penal, além de conselheiro também do Instituto de Ciências Penais. Muito bem, então, pela ordem de exposição, passo a palavra inicialmente ao professor Dr. Luiz Augusto Sanzubrotti para a sua exposição. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente dizer da minha alegria e satisfação de participar desse seminário, promovido, coordenado pelo professor Fernando Galvão, promovido também pelo nosso departamento, participar dessa mesa também na companhia do professor Frederico Horta, colega de departamento, que está presidindo a mesa, e falar na companhia também do professor Dr. Júlio César Zini, que, como o professor Frederico, recentemente se juntaram ao nosso departamento e já demonstraram grande capacidade de exercer as suas atividades e tem contribuído muito para a faculdade e para o departamento. Quero saudar também todos os presentes, né? O professor Marcelo Férez, que dá a honra de assistir esse evento, e aos alunos da pós-graduação, da graduação, todos os demais. Bom, o tema desse painel é delimitação da responsabilidade penal dos gestores nos grandes grupos econômicos. Naturalmente que este é um tema bastante amplo e complexo que comporta inúmeros aspectos. Portanto, não há como, no período que a gente tem aqui disponível, enfrentar cada um desses pontos. Assim é que eu optei por fazer aqui algumas considerações a respeito de um ponto específico que a mim sempre despertou muito interesse. Inclusive tenho já um artigo escrito a respeito, juntamente com um dos meus mestrandos, que agora já é mestre, né, o professor José Ulismar, que é a questão da responsabilidade penal do superior empresarial, né, em relação aos atos praticados pelo
seu subordinado, né? Então, na hipótese de que dentro da estrutura da empresa o superior deu uma ordem para que o subordinado execute, qual seria a responsabilidade penal desse superior hierárquico, que na linguagem das nossas discussões aí tem sido conhecido como homem de trás. Seria o homem da frente, o executor, e o homem de trás, aquele que dá a ordem. Afinal de contas, qual que é a responsabilidade do homem de trás? Esta, basicamente, é a grande questão que eu trago aqui para a gente conversar, né? Bom, antes de entrar propriamente nessa discussão, nós vamos fazer alguns comentários, assim, ponderar algumas questões mais gerais. Em primeiro lugar, quero dizer que nós estamos aqui no âmbito do chamado direito penal econômico. Entretanto, estar no âmbito do direito penal econômico não significa dizer que estamos fora do âmbito do direito penal comum, porque na realidade o que a gente pode falar é que o direito penal econômico, no máximo, é uma especialização do direito penal comum e não um ramo autônomo em relação a ele. Sendo assim, em relação ao direito penal econômico, chamado direito penal econômico, vigoram todos aqueles princípios fundamentais, tradicionais, inerentes ao direito penal. Aliás, não poderia ser diferente, porque muitos deles estão, inclusive, consagrados em nível constitucional, né? Então, nós não estamos numa seara de princípios e critérios todos particulares e específicos. É óbvio que a criminalidade econômica tem lá suas particularidades, mas não ao ponto de obter uma autonomia perante o direito penal. Além disso, estamos mais propriamente no âmbito do direito penal da empresa. Então, é preciso ponderar que, quando nós falamos em direito da empresa, penal da empresa, a gente está falando de uma espécie do gênero do direito penal econômico. Na realidade, o direito penal econômico, o direito penal da empresa, né, que nós estamos aqui mais propriamente tratando, ele se configura, surge em relação àqueles delitos econômicos praticados no interior da empresa, ou seja, que prejudicam a própria empresa ou a partir da empresa e assim provocam danos, ofensas a bens jurídicos de terceiros. É o que um grande penalista alemão da atualidade, Bernhard Schumann, chama crimes da empresa, dentro da empresa, e crimes desde a empresa. Quer dizer, os crimes praticados dentro da empresa que prejudicam a ela própria e crimes que tomam a empresa como instrumento e ofendem bens jurídicos de terceiros. Então, crimes dentro da empresa e crimes desde a empresa. Bom, vejam bem, mas alguém poderia pensar, bom, mas o direito penal econômico não trata de bens jurídicos superindividuais, em geral, como é que vai interessar ao direito penal econômico essa questão de crimes que prejudicam a própria empresa? Seria patrimônio de algumas pessoas, os sócios, mas a que ponto teria condição de afetar bens jurídicos superindividuais? Acontece que às vezes a magnitude das lesões de que as empresas são vítimas, né, acabam abalando o seu próprio funcionamento e com isso acaba tendo reflexos
né, em relação ao próprio funcionamento da empresa, em relação à questão dos seus empregados, funcionários que podem ser dispensados em função das dificuldades econômicas e várias outras consequências. Então, na realidade, mesmo que o crime tenha por objeto a própria empresa, o patrimônio dela, é capaz de também atingir interesses superindividuais. E mais particularmente, também queria entrar na questão do que nós devemos chamar de empresa quando a gente refere direito penal da empresa, né? Bom, nós sabemos que o professor Marcelo Félix está aqui, pode até me corrigir nesse aspecto. Nós sabemos que o Código Civil não traz um conceito de empresa, né? Fala apenas quem é empresário. Isso lá no artigo 366, aliás, 966 do Código Civil. Então, empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Muito bem. E lá no artigo 981 descreve, conceitua quem que é a sociedade empresária, né? Seria aquela que exerce atividade de empresário. Agora vejam bem, no Código Civil se exclui pericutoriamente do caráter de empresa, por exemplo, as cooperativas. As cooperativas são sociedades simples por força de lei. E aí eu fico pensando nas cooperativas de crédito, né? Será que elas não poderiam ser objeto de regras do direito penal da empresa? Né? E outras sociedades simples, né, que também exercem atividade econômica, mas que não são consideradas pela lei civil como empresas, sociedade empresária. Então, a mim parece que nós podemos dar uma interpretação um pouco mais larga a esse termo empresa em termos penais e fazer aplicar algumas regras de imputação que nós pensamos em relação ao direito penal de empresa também para essas pessoas, né? Bom, então seriam esses 3 pontos gerais, né, que eu queria colocar antes de enfrentar então o tema propriamente dito, que é a questão da responsabilidade penal do superior hierárquico em relação aos crimes, aos atos praticados pelo seu subordinado. Ou seja, qual a responsabilidade de o homem de trás pelos atos praticados pelo homem da frente. Bem, veja o seguinte: a estrutura da empresa, ela, no plano horizontal, ela se apresenta com divisão de tarefas entre diversas pessoas. E no plano vertical, ela se apresenta com a questão do princípio da hierarquia. Então, tudo isso torna particularmente complexo, né, determinar a questão da imputação, ou seja, identificar a responsabilidade individual, pessoal, dentro de uma estrutura particularmente complexa como essa. É o caso aqui, então, dessa relação do superior hierárquico em relação ao seu subordinado. Vejam bem, nos tipos penais, prevalecentemente, ou
na maior parte das vezes, eles descrevem condutas cuja execução, né, fica a cargo de alguém, no âmbito da empresa, né, fica a cargo de alguém que, na realidade, não foi quem decidiu a respeito da realização daquele ato. Então, quem executa a conduta descrita no tipo penal, em geral, é o subordinado, porque os tipos penais tendem a descrever, né, justamente a conduta de agredir o bem jurídico. E essa conduta então, relativa à execução do crime e fica, na maior parte das vezes, na mão do subordinado. E o subordinado pouco contribuiu para a tomada de decisão a respeito da prática daquela ação. Ele simplesmente obedece à ordem que ele recebeu. Então, intuitivamente, se quer acreditar que o superior hierárquico, que é quem decidiu a prática do ato que vem a ser considerado crime, deveria ter uma responsabilidade maior do que o próprio executor. Entretanto, a gente não pode estabelecer essa responsabilidade penal sem fundamento na lei, né? E o que a gente percebe? Que analisando o nosso direito penal, o nosso sistema penal brasileiro, é difícil fazer o superior hierárquico responder como autor, né? Como pareceria a maioria das pessoas o mais adequado, que ele respondesse por autor em relação a essa conduta. Mesmo porque o executor, ele se sabe da ilegalidade da ordem, se sabe que está praticando, ele é um agente responsável. Sendo responsável, não poderia se dizer que o sujeito de trás, quem deu a ordem, fosse um autor imediato em relação a quem executou, porque a autoria imediata pressupõe alguém que se vale de outro que atua como um objeto. No caso, se o subordinado sabe o que está fazendo, sabe da ilegalidade do que faz, ele é um autor que não posso dizer que seja uma pessoa sem consciência, um objeto na mão do outro. Bom, então, vejam bem, diante dessa questão, na Alemanha e em outros países da Europa, se tem procurado, onde se depara também com questões semelhantes, né? Se tem procurado transferir para o âmbito da empresa uma teoria adotada, aliás, formulada pelo grande penalista alemão Klaus Coxi, mas num outro âmbito, num âmbito bastante diferente, que é a questão que foi justamente a teoria do domínio do ato pelo domínio de um aparato organizado de poder. Então vejam bem, a teoria dominante que determina a autoria, ela se baseia na teoria chamada domínio final do ato, que tem lá todo um
uma trajetória histórica que não começou com Roxin, né? Mas que o Roxin deu a última formulação e a formulação dominante. Bom, a partir dessa nova elaboração do Roxin, ele então inclui entre os critérios para que haja domínio do ato, esse domínio da organização de um aparato de poder. Assim é que essas pessoas que exercem o domínio de um aparato organizado de poder poderiam ser tratados como autores em relação à conduta do executor. Bom, na realidade, o que acontece? Essa foi uma teoria elaborada pelo Roxin para fazer um fundamento teórico, para produzir um fundamento teórico em relação ao tratamento penal de criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial. Mais propriamente, quando no julgamento em Jerusalém de Adolf Eichmann, que era um nazista, acusado de milhares de crimes de guerra, Roxin elaborou essa teoria pensando em diferenciar o domínio do aparato organizado de poder em relação à mera instigação. Porque, na realidade, lógico, a defesa pretendia a absolvição do acusado, que ele estaria cumprindo ordens, né, do grande líder, do filho. Mas isso, lógico, que não prosperou. Mas mesmo aqueles que queriam condená-lo viam como injusto a condenação por mera instigação, porque como ele não executou propriamente os atos, ele deu as ordens, mas não executou os atos, dentro da formulação tradicional, ele teria de ser considerado partícipe e não autor, né? E o Roxin, então, fez uma elaboração teórica para justificar o tratamento dessa pessoa como autor e não como mero partícipe. Então, em síntese, o que se alegava é que a diferença aí seria que quem domina um aparato organizado de poder, como um regime totalitário, né, na realidade tem muito mais potencial de destruição, né, do que o mero instigador. Além disso, quem domina um aparato organizado de poder dessa dimensão, ele pode contar como certo o cumprimento da sua ordem. Porque se uma determinada pessoa, ela recebendo a ordem, ela não cumprir com a ordem, na realidade, uma outra pessoa fatalmente cumprirá. Então, dar a ordem é praticamente o mesmo do que apertar o gatilho, né? É certo que o tiro vai disparar, é certo que a ordem vai ser cumprida. Bom, então, Roxin sintetiza os requisitos para que alguém seja considerado autor pelo domínio de um aparato organizado de poder. Então, o primeiro requisito seria esse, de efetivamente ocupar uma posição de mando, né? Tenha poder decisório. Agora, o segundo requisito, que é
especialmente importante para que a gente possa aqui decidir a respeito da possibilidade de importação dessa teoria para o âmbito da atividade econômica, é o requisito da licitude desse aparato organizado, aliás, da ilicitude desse aparato organizado de poder. Então, essa organização que alguém domina, ela tem de ter uma atuação, um objeto ilícito. E, por fim, a questão da fungibilidade, né? Da certeza de que, se a pessoa que recebe inicialmente a ordem não cumpri-la, outro fatalmente cumprirá. Bom, então, a partir desses requisitos e dessa explanação, nós podemos então voltar aqui e nos perguntar: é certo, nós intuímos que esse superior hierárquico, que é quem deu a ordem, que é o responsável maior pela prática do fato, deve ter uma responsabilidade melhor do que a de mero instigador. Entretanto, será que a via de chegar a esse resultado adequada é realmente essa teoria do domínio de um aparato organizado de poder? O próprio Robespin se manifestou contra essa possibilidade e contra as decisões de tribunais na Alemanha, na Espanha, que defendem esse ponto de vista, decidiram dessa forma. E o ponto crucial é este, né? É o de que, veja bem, a teoria foi pensada para aparatos organizados de poder ilícitos, né? Organizações ilícitas, e a empresa, embora uma organização, é uma organização dos fatores de produção, mas é uma organização de fim lícito. Bom, nesses termos, quando dentro de uma empresa, uma organização, né, de fins lícitos, um crime eventualmente venha a ser praticado nessa relação do superior hierárquico com o subordinado, então a maneira de responsabilizar o superior hierárquico como autor não pode ser esta, porque aí nós estaremos no âmbito de uma organização lícita. Veja bem, por que essa necessidade de ser uma organização ilícita? É porque no âmbito de uma organização ilícita, né, o constrangimento para a pessoa cumprir a ordem é muito maior do que dentro de uma organização lícita, né? Veja bem, a pessoa dentro de uma organização lícita, ela sabe que fatalmente outro cumprirá a ordem, e que se ela não cumprir a ordem, ela está sujeita a uma retaliação muito grave, né? Já isso não ocorre dentro de uma organização empresarial lícita, né? Veja bem, portanto, não há o paralelo necessário para fazer essa adaptação imediata da teoria para a relação da empresa. Entretanto, nós podemos pensar o seguinte: nós podemos pensar em empresas de fachada, né? Nós podemos pensar em organizações criminosas, né, que se travestem de empresas. Então, aí a estrutura empresarial foi toda pensada e articulada para fins criminosos. Então, nesse contexto, né,
da organização criminosa que se traveste de empresa, não há possibilidade de que, aliás, há possibilidade de responsabilizar o superior hierárquico, né, como autor, né, em relação ao fato praticado pelo seu subordinado, né? Veja bem.